falamos aqui de criatividade from design, mas beleza. Aonde que entra as apresentações de resultados que vocês tanto falaram? Cara, tudo que a gente vai falar de design aqui vai ser levado para as apresentações de resultados também. São os mesmos conceitos. Mas tem uma coisa muito importante. O próximo slide, gente, para quem faz muita apresentação de resultados, é um slide simples, mas muito poderoso, e vocês vão ver como faz diferença. Guarda essa informação. Em uma apresentação de resultados, o número é estrela. Isso é o mais importante quando se fala em uma apresentação de resultados. Aí você tá pensando, pô, Breno, eu esperava mais, hein? Aí você vem falar isso. O que eu tiro disso? O que significa o número ser estrela? E aí, eu já trago pra vocês nosso primeiro exemplo aqui de um slide de uma apresentação real de um cliente, pra vocês verem na prática. Tanto disso do número ser estrela, quanto a parte ali dos conceitos de design sendo aplicados. O que é o número ser estrela? Qual foi a primeira coisa que vocês repararam nesse slide? 80% de crescimento. Exatamente, já matou na hora. Sabe como tava esse slide antes? Sabe como a gente recebeu do cliente esse slide? Olha o coitado do 80%. O título do gráfico tem mais relevância do que o crescimento de 80%. Dá pra acreditar num negócio desse? Além dessa mudança aí do destaque pro número, por isso que eu falei o número é estrela, tem outros pontos interessantes aqui pra gente notar. Especificamente sobre o número, depois eu falo dos outros pontos, tem um conceito de design chamado hierarquia das informações. É um conceito muito importante no design, que é a hierarquia, como o próprio nome já diz, ele vai chamar mais atenção para certos pontos que você define. Então, quando eu coloco o 80% maior em negrito, em vermelho, vai chamar mais atenção. Ali ele colocou o título do gráfico muito maior, por isso que tá chamando mais atenção, porque tá maior, tá em negrito. Então, a hierarquia é um conceito muito importante quando a gente fala de apresentação de resultados pro número ser estrela. Outros pontos aqui falando especificamente do gráfico. Por que usar escala? De novo, uma situação de fazer as coisas no automático, gente. Não basta pegar lá, copiar e colar. Faz sentido ter escala? Não. Faz sentido ter um número? Melhor o número, né? A pessoa visualiza melhor. Faz sentido o título do gráfico? Nesse caso, fazia, só que, né, não chamando tanta atenção, tá? É importante ter essa interpretação. Vamos ver outro exemplo aqui, e aí um outro tipo de gráfico. Um gráfico rosca. Muito mais simplificado e, de novo, colocando o número como estrela. Eu vejo muitas pessoas colocando o gráfico roxo, o gráfico pizza, dando muito mais atenção pro gráfico em si do que pro número. O número aqui até fica meio apagado. E olha o caos que tá aqui. Um monte de número espalhado, um monte de gráfico espalhado. É pensar, cara, como que eu quero passar essa mensagem sem fazer as coisas no automático? Outra coisa, aqui, muito mais evidente ainda que no outro exemplo, tá sem identidade visual nenhuma. Nem um monte de cor, um monte de recurso visual diferente, né? Tem um joinha ali, aí tem uma imagem, caos total. Aqui é pra vocês verem o poder da simplicidade. Mas é isso. A simplicidade, muitas vezes, é muito mais difícil do que fazer esse caos. E aí a pessoa sai atacando tudo. E ela perdeu um monte de tempo bom pra fazer isso. Pegando um monte de imagem, colocando um monte de coisa. O primeiro você faz muito mais rápido, mas existe conceito e técnica pra chegar nisso. Esse outro slide é um slide que eu gosto bastante. Tem algumas coisas interessantes, é um slide que mostra muito bem a hierarquia das informações sendo aplicada, né? Porque a atenção vai direto no 0,28, só que o resultado tá menor e o CBF ali tá menor ainda. E eu coloquei essa espécie de gráfico, que eu usei uma própria forma mesmo do PowerPoint, eu não usei o gráfico em si, né? Porque nos outros dois casos eu peguei o gráfico do Excel mesmo e editei. Esse aqui é a própria uma forma pra representar esse 0,28. E eu mostro aqui com o negativo em vermelho e com o positivo em azul, né? Que o 0 é ruim e o 1 é o bom, pra ver onde tá esse 0,28. Então, olha interessante, se inspire nisso. Que ideia boa de como que eu posso representar ali uma porcentagem, por exemplo. Aqui é como se fosse uma porcentagem, né? É tipo 28%. Olha como a gente quebrou a cabeça para deixar o resultado simples de ser entendido. Na apresentação como um todo, a gente criou ali a historinha até aparecer esse slide. Mas aí a gente ficou pensando, cara, como que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que 0,28 é bom, é ruim, mais próximo que 0 que é o bom, mais próximo que 1 que é bom, o que é bom? E por isso que a gente colocou o número em destaque e ainda essa barrinha em cima para guiar a pessoa que está assistindo, porque são pessoas que não são estatísticas ou matemáticas e por aí vai. A gente tem sempre que pensar também no nosso público. Quem é o nosso público? Quem está assistindo? E é um slide que a gente explora bem o visual para representar tudo. Então a gente coloca grande discrepância entre as duas análises. Aqui é a comparação da análise do árbitro de campo e do VAR, né? Então olha que interessante, e mostra como se tivesse de um para outro todos os recursos visuais, o gráfico ali que representa com as formas e tal, ao invés de
escrever tudo isso em texto. Que a maioria das pessoas iria colocar é descrever tudo isso em texto. E escrever que 0 é ruim, 1 é bom, enfim, colocar tudo isso em texto. E não precisa estar tudo em formato de texto. Você pode colocar isso de forma mais visual, até porque o texto está na sua fala. O texto que vai estar no slide é o que você quer que fique mais na cabeça das pessoas, que chama mais atenção. E aí, respondendo a pergunta da Fernanda, a gente colocou, Fernanda, nesse caso, a fonte no slide anterior, quando a gente falou da pesquisa, mas poderia estar pequenininho ali embaixo, no canto inferior, esquerdo ou direito, você coloca ali fonte e da onde saiu esse dado. Mas, nesse caso, a gente tinha colocado no slide anterior, porque fazia mais sentido na apresentação, mas tem sim que colocar o dado. A gente não precisa colocar a fonte completa, né? Tipo, o www. não sei o que. Não, coloca, sei lá, Forbes 2017, entendeu? A gente pode, na apresentação, deixar de uma forma mais objetiva, mais simples, mais direto ao ponto. Vamos lá, próximo exemplo, que é um dos slides. Cara, esse é um dos slides que eu mais gosto que eu já fiz na minha vida. Cara, eu gosto muito desse slide. Por diversos motivos, conceitos aplicados aqui e a identidade visual que eu fiz com esse cliente. O que é legal aqui? Essa ideia de fazer um gráfico usando um recurso visual, nesse caso, um ícone. Então, ao invés de colocar um gráfico, vou até mostrar como estava antes, né? Como ele enviou. Ao invés de usar esse gráfico aqui, eu coloquei um ícone que representa o assunto. A gente tá falando de energia, né? Então, uma parte desse todo sendo preenchido. E sempre aí, hierarquia sendo aplicada, o alinhamento, né, das informações, né? Eu deixo bem alinhado ali os textos, o market size ali do lado, no meio do slide, tudo isso bem alinhado. Aqui dá para ver muito bem esses detalhes alinhados, como fica confuso. E um detalhe aqui também, além da identidade visual, que tá usando um monte de cor aqui, que não deveria ser usada, tem um outro conceito de design muito importante também, que é área de respiro. O que é área de respiro? E é um conceito que a Apple usa muito. Quando você fala de minimalismo, é um conceito extremamente importante. Área de respiro é você deixar espaços em branco no slide, espaços vazios. Tá vendo que tem... Eu não coloco o market size no maior tamanho possível, tentando ocupar toda essa forma. Eu não tento colocar o mesmo número em destaque, eu não tento colocar ele o maior tamanho possível. Aqui tá tudo muito meio apertado. E olha que nem é dos piores, tem gente que ainda coloca tudo o máximo possível, tenta otimizar o espaço do slide. Não precisa otimizar o slide, deixa o espaço. É um conceito simples, mas faz muita diferença. Deixa o slide mais elegante, passa um ar mais profissional, deixar esses espaços em branco no slide. Próximo slide, pra fechar aqui, o último exemplo, ainda não tinha mostrado um exemplo com uma tabela, eu coloquei essa imagem dessa forma, e aí tá nesse estilo meio ondulado, que fazia parte da identidade visual da apresentação, as imagens sempre onduladas, elementos mais ondulados, e uma coisa interessante dessa tabela é destacar as informações mais importantes. Aqui tá tudo 000, que são dados confidenciais, tá, gente? Mas eu coloco aqui em destaque porque a tabela tem muitas informações. A tabela é um recurso que é sempre melhor não usar. Sempre tentar substituir ele por um gráfico, colocar de uma outra forma. Mas quando colocar uma tabela, destacar as informações mais relevantes vai ajudar a guiar o olhar da audiência para onde é mais importante. Quando você vê a tabela desse jeito, fica mais confuso. Sem contar o quê? Simplificar a tabela. Não deixar naquele formato padrão que já vem do Excel, né? Com essas linhas e tal. Simplificar. Olha como traz um ar mais elegante, mais profissional. Coloca, obviamente, na identidade visual, nas cores. Tiro do padrão do PowerPoint. Tudo isso faz muita diferença. E aqui, claro, aplicando as cores da identidade visual desse cliente.